Daí, pessoal, mais uma resolução. Qual é o valor da tangente de x para um x que varia de 0 a π sobre 2, sabendo que o seno de x é igual a 3/4? Bom, aqui eu vou fazer uma resolução de uma situação hipotética em relação a essa questão, e aí depois eu continuo resolvendo ela propriamente. Então, vamos supor, deixa eu trocar aqui a lâmina, vamos supor que em vez de seno de x igual a 3/4, que ele tivesse dado que seno de x é igual a 1/2. Se ele me diz que o seno de x é igual a 1/2, o que acontece? Que esse x resulta 30 graus. Porque eu sei que o seno de 30 graus é igual a 1/2. E ele está me dizendo aqui que esse x ele varia de 0 a π sobre 2. Ou seja, de 0 graus a 90 graus. Então, isso é primeiro quadrante. Então, quem no primeiro quadrante tem um seno igual a 1/2? Seno de 30 graus. Então, o x é 30 graus. E aí, ele pede a tangente do x. Então, seria tangente do 30 graus. E aí, a tangente de 30 graus, raiz quadrada do 3 sobre 3. E foi por isso, então, que eu coloquei nessa lâmina essa tabela de arcos notáveis. Seno de x igual a 1/2, está aqui, ó. Seno igual a 1/2 é o 30 graus. E a tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, se ele tivesse me dado, em vez de 3/4, 1/2, o exercício seria feito através desse viés resolutivo. Só que o seno que ele me deu é 3/4. Então, dá para dizer até que é 0,75. E aí eu não tenho esse valor. Eu não sei qual é o ângulo x que tem um seno igual a 3/4. Então, vou ter que fazer um outro procedimento. Bom, então, voltando para a resolução da questão em si. Ele pede a tangente de x. Eu sei que tangente de x é dado pela relação seno com cosseno. Seno dividido pelo cosseno dá tangente. Como ele já me deu o seno, já posso até substituir aqui, ó, tangente de x igual. O seno ele me deu que é 3/4, então eu já tenho aqui, ó, 3/4. Falta descobrir o cosseno do x. E como é que eu posso descobrir esse cosseno do x? Ora, se eu tenho o seno e preciso do cosseno, eu vou utilizar a relação fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de x somado com cosseno ao quadrado de x resulta 1. É a aplicação típica desta relação fundamental, a descoberta do cosseno a partir do seno ou a descoberta do seno a partir do cosseno. Então, substituindo o seno que ele me deu, que é 3/4, então aqui seno ao quadrado de x, eu tenho 3/4 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, 3/4 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Vou dizer que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 9/16. Eu vou fazer separado aqui 1 menos 9/16. Mínimo múltiplo comum 16. 16 por 1, 16 vezes 1, 16. Menos 16 dividido por 16 dá 1 vezes 9, 9. 16 menos 9. Resulta isso 7. Então eu tenho 7 sobre 16. Então cosseno ao quadrado do x está resultando 7 sobre 16. Então o cosseno do x é igual a mais ou menos raiz quadrada do 7 sobre 16. E esse mais ou menos vai depender do quadrante que eu estou trabalhando. Como ele diz que o x varia do 0 até o π sobre 2, como nós vimos na outra lâmina, isso se refere a primeiro quadrante. E no primeiro quadrante o cosseno é positivo, assim como todas as grandezas, né, no primeiro quadrante são positivas. Então o cosseno do x aqui
na realidade pelo quadrante é igual ao valor positivo raiz quadrada de 7 sobre 16. Raiz de 7 é um valor irracional, a raiz de 7 não tem exata, então se mantém raiz de 7. Então, cosseno de x igual aqui raiz de 7. E raiz de 16 é exata, é 4. Então, o cosseno de x é raiz de 7 sobre 4. Então, venho para cá e substituo o cosseno de x por raiz quadrada de 7 sobre 4. Conserva a primeira fração, 3 quartos, multiplica pela segunda invertida, 4 sobre raiz quadrada de 7. Cancela esse 4 com esse 4 aqui no produto. E a tangente de x está resultando 3 sobre raiz quadrada de 7. Tá aí a tangente do x que ele queria. Só que essa resposta eu não verifico nas alternativas, porque ele prefere adequar a resposta para um denominador sem raiz. Então, vou racionalizar esse denominador, multiplicando por 1, na forma de raiz de 7 sobre raiz de 7. 3 vezes raiz de 7 encosta, né? Dá 3 raiz de 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 49, que dá 7. E aí eu fico com 3 raiz de 7 sobre 7. A alternativa é D. Ok? Então, essa é a resolução típica para esse tipo de questão. É dado o seno e pede a tangente. E aí, então, a partir do seno, tu calcula o cosseno pela fundamental e aplica aqui na fórmula da tangente, que é seno dividido pelo cosseno. Ele poderia ter também dado o cosseno e pedido a tangente. Aí, usando o cosseno, faço o mesmo procedimento, calculo o seno e jogo também nessa fórmula da tangente. Mas eu vou te apresentar aqui uma outra resolução, pouco típica, né? Não se vê muito desse tipo de resolução aqui, mas eu vou te acrescentar para essa questão uma outra resolução. Olha só, ele pede a tangente do x. Então, meu objetivo é tangente do x. Em vez de colocar que tangente do x é seno dividido pelo cosseno, eu vou pensar no triângulo retângulo, que tangente de x é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bom, e aí eu vou criar aqui um triângulo retângulo fictício. Então, vou criar aqui, ó, triângulo. Aqui. Até aqui. É um triângulo genérico, tá? E aí, aqui está o triângulo. Vou colocar o ângulo x nessa posição. Poderia colocar lá em cima também, mas eu vou optar por colocar aqui. Então, aqui está o ângulo x. Então, isso aqui é o cateto oposto. Isso aqui é o cateto adjacente. E isso aqui é a hipotenusa. O que ele me deu aí nessa questão de informação? Ele me deu que o seno de x é igual a 3 quartos. Então, eu posso pensar que esse 3 aqui se refere a cateto oposto. Lembra que, deixa eu colocar para ti aqui, ó, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, se ele me deu seno que é 3 quartos, esse 3 funciona como cateto oposto e esse 4 funciona como a hipotenusa, é cateto oposto sobre hipotenusa. E tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto, olha aqui, ó, eu já tenho, é 3. Falta o cateto adjacente. Mas aí, se falta o cateto adjacente, eu uso o teorema de Pitágoras, que diz que hipotenusa ao quadrado é igual
cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Como se fosse aqui cateto 1 e cateto 2. A hipotenusa eu sei que é 4, 4 ao quadrado. Um cateto eu sei que é 3, 3 ao quadrado. E o outro cateto eu não sei, vou chamar de y. 4 ao quadrado, 16. Aqui 3 ao quadrado, 9. Já vou trazer para cá o 16 menos 9. Aqui faltou o quadrado. Isso é igual a y ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 7. Portanto, y é igual a raiz quadrada de 7. Esse y, lembra, ele é o cateto adjacente. É o que está faltando. Porque o cateto oposto eu sei que é o 3. Se o cateto adjacente é a raiz de 7, eu coloco aqui. No lugar do cateto adjacente, eu coloco raiz de 7. Aí eu tenho 3 sobre raiz de 7. Faço o processo de racionalização, como eu fiz na outra lâmina. Multiplico por 1 no formato raiz de 7 sobre raiz de 7. Em cima, 3 raiz de 7. Embaixo, raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 49, que dá 7. E aí eu obtenho a mesma resposta. 3 raiz de 7 sobre 7, alternativa D. Ok? Então é isso. Espero que essa resolução aí contribua com os teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço a visita e até a próxima.